Tem gente que nasce com um dom especial, o dom de ser cínico, de olhar no seu olho e mentir com a maior tranquilidade do mundo, como se estivesse falando a previsão do tempo. E parece que encontramos o campeão olímpico dessa modalidade. Nada mais, nada menos que Lula da Silva, que mais uma vez tenta fazer o povo brasileiro de palhaço. A desculpa esfarrapada para o sumiço misterioso de dados cruciais do INSS, justamente quando uma CPI está para ser instalada, foi tão absurda, tão deslavada, que até Andréa Sadi, lá na Globo News, não conseguiu segurar a revolta. A conclusão que fica e que a jornalista deixou transparecer é uma só: Lula é um cara de pau profissional. E nós vamos te mostrar por que essa revolta tem toda a razão de ser. Vamos direto ao ponto, sem rodeios, porque a situação é grave e a tentativa de manipulação é grosseira. Governo Lula, aquele que subiu ao poder prometendo transparência total, que criticava ferozmente os sigilos da gestão anterior, agora está protagonizando um dos maiores escândalos de ocultação de informações da nossa história recente. Estamos falando do sumiço, da completa evaporação de dados essenciais da plataforma Transferigov, um sistema que deveria, em tese, permitir que qualquer cidadão acompanhasse para onde está indo o dinheiro dos nossos impostos, especialmente em convênios com estados, municípios e as famigeradas ONGs, muitas delas verdadeiros ralos de dinheiro público ou fachadas para esquemas políticos. E qual o timing perfeito para esse apagão de dados? Exatamente quando o Congresso Nacional se prepara para instalar uma comissão parlamentar mista de inquérito, a CPMI do INSS, para investigar as fraudes bilionárias que lesam nossos aposentados e pensionistas. É preciso ser muito ingênuo ou muito mal intencionado para acreditar que isso é uma mera coincidência. A desculpa oficial do governo, através do Ministério da Gestão e Inovação e com o aval da Advocacia Geral da União, AGU, é que essa ocultação de dados visa atender à Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Sim, você ouviu direito. Eles querem nos fazer crer que estão preocupadíssimos em proteger os dados pessoais dos envolvidos nesses convênios e transferências. Proteger quem exatamente? Os cidadãos que têm o direito de saber como o seu dinheiro está sendo gasto? Ou seria proteger os companheiros, os operadores dos esquemas, os prefeitos e governadores aliados, os dirigentes de ONGs de fachada que se beneficiam dessas verbas, muitas vezes carimbadas por emendas parlamentares, naquele velho toma lá da cá, que financia a corrupção sistêmica em Brasília? É uma afronta à inteligência do povo brasileiro. Usar a LGPD, uma lei criada para proteger o cidadão de abusos na utilização de seus dados por empresas e pelo próprio Estado, como escudo para acobertar possíveis crimes e dificultar investigações, é o cúmulo do cinismo. E foi exatamente essa cara de pau, essa desculpa esfarrapada, que parece ter tirado Andréa Sadi do sério durante sua análise na Globo News. A jornalista, que acompanhou de perto as promessas de campanha de Lula, aquelas juras de amor à transparência, as críticas aos sigilos de Bolsonaro, a promessa de acabar com esse sigilo se fosse eleito, agora se depara com um governo que não apenas repete as práticas que condenava, mas as eleva a um novo patamar de opacidade. Sadi relembrou as falas de Lula como aquela em que ele afirmou categoricamente: sem transparência não há democracia. Palavras bonitas, não é mesmo? Mas que se esfarelam diante da realidade dos fatos. O governo Lula já havia negado acesso a informações sobre gastos com helicópteros presidenciais, alimentação no Alvorada e até mesmo a lista de convidados para a posse, sempre sob justificativas questionáveis. O que estamos vendo agora com o INSS e Transferigov é apenas a continuação desse projeto de obscuridade. O vídeo que estamos usando como base para essa análise e que você pode conferir na íntegra faz uma analogia muito pertinente com o personagem Ross Geller da série Friends. Assim como Ross tentou desesperadamente esconder sua traição, Lula e seu governo parecem estar em uma missão frenética para varrer para debaixo do tapete as provas dos esquemas bilionários que sangram o INSS e desviam recursos que deveriam ir para a saúde, educação e principalmente para garantir uma velhice digna aos nossos aposentados. Cada dado que some, cada informação que se torna acesso restrito é mais um grito de culpa, mais uma evidência de que há muita coisa podre no reino da Dinamarca, ou melhor, nos palácios de Brasília. Outros jornalistas da própria emissora, como Flávia Oliveira e Arthur Dapiev, também foram forçados a reconhecer a gravidade da situação. Flávia apontou a contradição dessa medida com o discurso de transparência nas emendas parlamentares, e Dapiev, em um momento de aparente lucidez, afirmou que não pode haver confidencialidade quando se trata de dinheiro público e que a desculpa de proteger dados pessoais nesse contexto legaliza a corrupção. É uma constatação tardia, mas bem-vinda.
Pena que essa mesma lucidez não apareceu quando apoiaram a eleição de quem agora pratica essa legalização da corrupção em escala industrial. O narrador do vídeo de referência até brinca: a corrupção já foi legalizada há muito tempo, Arthur. A criação da categoria de condenação de corruptos foi o quê? É o tipo de ironia que reflete o sentimento de muitos brasileiros. Não foi por falta de aviso. A tentativa de justificar o sigilo com a LGPD é particularmente revoltante, porque o que está em jogo são recursos públicos e a responsabilização de agentes públicos, ou de entidades que recebem dinheiro público. A transparência, nesse caso, não é uma opção, é uma obrigação. O cidadão tem um direito fundamental de saber para onde vai cada centavo do imposto que ele paga com tanto sacrifício. Esconder esses dados sob o pretexto de proteger informações pessoais dos envolvidos é, na prática, criar um escudo para a impunidade e para a continuidade dos desvios. É dizer que o direito à privacidade de um possível corrupto se sobrepõe ao direito da sociedade de fiscalizar e combater a corrupção, um verdadeiro absurdo jurídico e moral. A revolta de Andréa Sadi, portanto, mesmo que contida pela liturgia do jornalismo televisivo, é a revolta de milhões de brasileiros que se sentem enganados e roubados. É a constatação de que as promessas de campanha não passaram de palavras ao vento e que o governo atual parece empenhado em superar seus antecessores no quesito esconder o jogo. A cara de pau não está apenas na desculpa dada, mas na própria ação de tentar obstruir uma investigação parlamentar crucial para o país, que é a CPMI do INSS. Se não há nada a temer, por que tanto esforço para dificultar o acesso aos dados? Por que transformar o que era público em segredo de Estado? A resposta, infelizmente, parece óbvia para quem acompanha a política brasileira com um mínimo de atenção. Esse nível de desfatiatese e cinismo não pode ser normalizado. Se você também ficou revoltado com essa tentativa de Lula de esconder as provas do INSS e com a desculpa esfarrapada que deram, deixe seu comentário. Vamos mostrar que o povo brasileiro não é bobo e está de olho nesses caras de pau. Curta o vídeo, compartilhe essa denúncia com o máximo de pessoas possível e, se ainda não é inscrito, junte-se à nossa luta por um Brasil mais transparente e justo. Clique no botão de inscrição e ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. A verdade precisa ser dita. E nós contamos com você nessa missão.